tão difícil ter um horizonte legível, né? Fica muito acontecimentos e muita gente fica meio perdidos, não consigo mais entender quais vão ser os próximos passos. Agora tem uma fala que está crescendo muito no Brasil, é essa questão do colapso, né? A gente está vivendo uma mudança de paradigma, nada mais vai ser como antes. E quando a gente fala de colapso, será que tem um cenário de colapso só? O que a gente está falando quando a gente está falando justamente desse conceito de colapso, né? E o que é legal é que na análise do David, a gente vê que tem vários tipos, digamos assim, de probabilidades de colapso, que vai se combinando com fenômenos, né? A gente fala do pico do petróleo, das mudanças climáticas, das respostas assim, da sociedade também a reagir a esses fenômenos. Então a gente vai ficar cavando um pouco mais nesses cenários e tentar entender qual foi a análise que ele fez alguns anos atrás e como que a gente pode atualizar isso hoje, devido à conjuntura que a gente está vivendo. Beleza. Nossa, muito legal. É uma conversa que eu gosto. Eu queria voltar só um pouquinho antes, fazer uma introdução dessa coisa dos cenários do David, tá? Aí depois eu falo desse cenário especificamente. Eu vou tentar ser sucinto. Tudo bem? Então, bom... Primeira coisa que na permacultura você tem os pressupostos que é bom ficarem claros, né? Um dos pressupostos, e todo o pensamento do David vai por aí, permacultura, bom, David Holmgren, Bill Mollison e tal, o Bill Mollison faleceu em 2016, né? Foi o cara que criou o movimento, mas o conceito foi criado pelos dois, e o David Holmgren é um cara que está se destacando agora como um grande pensador disso. Então, um dos pressupostos que tem aí para trás é o seguinte, é que embora o ser humano se ache meio que fora dos processos naturais, tipo assim, nós estamos além dos limites biofísicos da Terra, nós somos outra coisa. Não, nós somos uma espécie animal, mais uma espécie animal, tem características absolutamente especiais, né, de capacidade de fazer e de mexer no seu ambiente. Na verdade, a gente mexe no planeta todo. A gente mexe a gente interfere não só no ambiente onde a gente está, que todos os animais fazem isso de uma certa forma, mas os nossos tentáculos vão além, a gente interfere no ambiente onde a gente também não está, para extrair recursos, para fazer um monte de coisa. Então, nós temos um impacto, né, muito grande, nós temos uma interferência muito grande no ambiente natural. Bom, então a premissa é que o ser humano, embora tenha todo esse poder, ele ainda é parte de um sistema muito maior. Quer você acredite que é um sistema que tem uma certa inteligência, Gaia, ou apenas um acidente no cosmos, o ser humano faz parte desse sistema. E não determina tudo. Na verdade, determina bem pouco. Ele basicamente extrai. Por exemplo, a gente tem 21% de oxigênio na atmosfera. Se a gente tivesse 18%, a gente sufocaria. Se a gente tivesse 23%, tudo pegava fogo. Então, assim, a gente não determina quanto tem de oxigênio. A gente está aqui porque tem 21%. A gente está aqui nesse formato porque é assim. Bom, diante dessa premissa, a partir dessa premissa, né, sabendo que nós somos seres que somos também impactados pelos aspectos biofísicos, geológicos da Terra, no momento atual, histórico que nós estamos, nós desenvolvemos uma civilização global, que mesmo que nos lugares que não estão tão globalizados, tem muito desses elementos globais lá, que baseia tudo que ela faz em combustíveis fósseis, né? Carvão ou petróleo ou gás, não importa, tudo combustível fóssil, tudo finito e tudo gerador de gases de efeito estufa e, por consequência, gerador de gases de efeito estufa. Nós estamos causando esse desequilíbrio no sistema planetário de regulação de temperatura tal, que o planeta está esquentando em função de emissões que já tem mais de 100 anos de idade, estão se acumulando. E, bom, isso aí para nós não está para discussão. E nós estamos definindo como é que isso pode moldar o nosso estar aqui no planeta, né? Bom, então o David Holmgren, ele pensou lá atrás, já faz um tempo, foi em 2007, mas ainda assim ainda é bastante recente, assim, enquanto forma de pensar aqui no Brasil. Ele pensou numa matriz que você pensa num eixo vertical. Você tem o aquecimento global, embaixo o aquecimento global fraco, em cima forte, né? E cruzando com ele um eixo horizontal, onde você tem de um lado, olhando daqui da minha perspectiva, aqui, um pico do petróleo e um declínio do petróleo, da energia disponível forte, e aqui desse lado um declínio da energia disponível fraco, lento, né, 2% ao ano de diminuição. E para cá 10%, uma coisa assim. 8 a 10% ou mais. Então, se você cruza esses dois eixos, né, você cria 4 quadrantes, né, de acordo com a destrutividade da mudança climática, a disrupção da mudança climática
e a velocidade com que o declínio energético acontece. O declínio energético, né, é uma coisa que também está aí sendo conversada há muito tempo, né? Tem gente que falou que o pico do petróleo convencional já passou em 2010, né? Isso é assim, é difícil definir isso, mas assim, se não passou, está passando, está perto, para trás ou para frente. Eu acredito que já passou também. Tem gente Mas- que fala que o pico de extração de petróleo convencional foi atingido em 2007 e que agora a gente conseguiu aumentar a produção até hoje por causa da extração de petróleo não convencional. Isso. Muita gente está falando Exato. de área bituminosa e tudo mais. Isso, o fracionamento, o gás de xisto, né, que os Estados Unidos agora viraram o maior produtor mundial. Inclusive, que com assim, o cenário é composto desses 4 quadrantes com essas 2 forças que são externas, embora muitas vezes, no caso da mudança climática, também causadas pelo ser humano. O declínio da energia disponível e a mudança climática. Embora, por exemplo, agora com a pandemia e esse rebuliço que ela causa, né, algo disso bagunçou. Mas, por exemplo, o gás de xisto, a estação de fracionamento, provavelmente vai quebrar, porque como a demanda diminuiu, o preço do petróleo está lá embaixo. Ninguém imaginava isso, nem a gente, né? Mas ele estando lá embaixo, ele começa a quebrar um monte de estruturas produtivas de petróleo, que quando voltar, vão demorar um tempo para se recompor, se é que vão conseguir se recompor. Tem um monte de outros dados nos cenários aí, né, que estão para ser avaliados ainda. Mas, se você pensa, então, nesses 4 quadrantes, olhando basicamente essas 2 forças, né, a energia disponível para a gente fazer as coisas, para movimentar a economia, para criar o que a gente precisa, para produzir alimento, tudo, né, e a mudança climática, se você pega o quadrante em que você tem um declínio lento da energia disponível, ou seja, tem muita energia disponível ainda, e uma mudança climática razoavelmente também lenta, né, assim, fraca, ainda não está aquela mudança climática disruptiva, é onde você vê mais provável esse cenário Green Tech, que eu traduzi para Tecnoverde. Né? E tem outra coisa que eu queria falar antes também. Desculpa, eu esqueci, estou lembrando agora. É porque as pessoas se confundem. No trabalho do David Holmgren, ele apresenta o que ele chama de futuros de energia. Né? Que inclusive está se você entrar no site futurescenarios.org, né, você vai ver lá que tem aquele gráfico que ele mostra os 4 futuros de energia. O colapso, que é do pico, pum, foi para o chão, e o declínio. Esses 4 cenários que a gente vê agora, todos eles já partem do pressuposto, da premissa do declínio. Também é outra coisa que não tem muito o que discutir. Porque se não é agora, é daqui a 10 anos. Se não é daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. De qualquer forma, do ponto de vista histórico, está aí. Menos de uma geração adiante. Não tem como a gente fingir mais que não está vendo essas ondas, esse tsunami chegando na gente há menos de uma geração. Exatamente isso. No horizonte do David tem essa questão. Muita gente fala também, tem o declínio, pessoas falam de grande descida, pessoas que falam de decrescimento forçado. Isso. Basicamente, o horizonte dos cenários do David, eles têm em comum esse declínio que vai acontecer. Exato. Exatamente. Então, assim, tirando as ilusões mais colocadas, a tecnoexplosão é um cenário de Guerra nas Estrelas, com a gente voando para todo lado e tal. Improvável, a gente não tem energia para isso. E se tivesse energia para isso, com a tecnologia que a gente tem agora e com a burrice, estupidez humana, a gente ia fazer uma cagada ambiental imensa, extrair tudo, ia poluir tudo, né? Então a gente nem tem essa fonte de energia. Por um lado, ainda bem, porque a gente é meio tosco para ter uma energia tão poderosa assim. Não sei nem se existe, mas com o nosso conhecimento atual de física, não existe. No planeta Terra a gente não tem. Essa é a tecnoexplosão. A tecnoestabilidade é o que mais parece com o tecnoverde dos cenários lá que eu vou falar daqui a pouco. Porque seria aquela ideia de que a gente vai fazer um declínio de energia, dar uma acomodada e vai ter tudo de energia eólica e tal, energia solar, e tudo vai ficar mais ou menos parecido, vai todo mundo ter carro elétrico e tudo mais. Absolutamente improvável também, porque para você ter um carro elétrico, você precisa de ter, sei lá, 4 ou 5 barris de petróleo para fazer o carro elétrico. Né? E a maior parte dos países do mundo usa o combustível fóssil para gerar energia elétrica. Né? A gente no Brasil tem as grandes usinas hidrelétricas, mas as usinas, para fazer a usina hidrelétrica precisa de muito petróleo. Vai concreto, vai vergalhão, vai trator, muito trabalho. Então, para manter também precisa de petróleo. Não é só phase estar gerando energia elétrica, entre aspas, limpa. Né? Então, esse cenário da tecnoestabilidade também é uma quimera, é uma ilusão. A gente não vai provavelmente fazer isso. Então tem os 2 cenários que descem.
os dois cenários, dois futuros de energia provável que descem, o colapso, que é uma queda quase vertical, é a gente voltar a ser homem da caverna e a cultura se desagregar de forma a gente não ter nem... Daqui a 3 gerações se perdeu tudo, e a população cai drasticamente. Mad Max, né? E Mad Max também as pessoas falam, o cenário Mad Max, até ele é improvável. Porque ele não vai durar muito tempo. Os malucos se matando em troco de gasolina, dando tiro um no outro, quantas gerações vai durar? 2, 3? Acabou. Acabou a munição, porque não tem mais onde fazer, acabou os carros, entendeu? E os caras ficam... enfim, filme, né? É ficção, gente, é ficção. O mais provável é a gente voltar a ser seres de paleolítico, neolítico, e a memória até se perder do que se conseguiu. E o outro cenário que também é de descida é o declínio. O David chama de declínio criativo, que é onde a permacultura fala assim, é aqui que a gente tem que atuar, é aqui que a gente tem que evitar que essa descida seja vertical e fazê-la ser mais assim, para ser uma descida mais suave, trabalhar com criatividade, com inteligência, com sensibilidade, com bom senso, para que essa descida seja assim. Então, essa descida posta, aí tem os 4 cenários. Aí tem o jogo desses 4, da energia disponível para fazer o que a gente precisa fazer e da mudança climática que já está dada, já começou o processo. A gente não tem como reverter ele agora no ponto que ele está. A gente tem como parar de fazer bobagem para daqui a alguns 10, 15 anos a inércia do processo começar a diminuir os efeitos. Mas o efeito está chegando e está chegando. Né? Sim. Falando que as emissões de CO2, por exemplo, que a gente gera hoje, vão ter impacto daqui uns 20, 30 anos. Uhum. Tem uma inercia, né? Os efeitos de retroalimentação são muito lentos. São lentos, então, são lentos. Os processos já estão em andamento, assim, sobre já estão em andamento. E aí isso, e aí você tem, né, nos processos sistêmicos, né, você tem o que chamam de feedbacks, o retorno, a resposta, né? Então você tem feedback positivos que já estão lançados. Feedback, por exemplo, quando você tem permafrost nas regiões congeladas derretendo. Aí você começa a derreter e isso libera uma quantidade imensa de metano, que é muito mais grave para o efeito estufa do que o carbono, gás carbônico, o CO2. Então o metano vai para a atmosfera e aumenta ainda mais o aquecimento, e aí você já tem mais permafrost derretendo e mais carbono. Então esses processos já estão acontecendo. Na hora que você também tem gelo do Ártico derretendo e você tem o albedo diminuindo, o albedo é a capacidade das nuvens e do gelo de refletir a luz solar e, portanto, absorver menos e ter menos calor no sistema Terra. Então, o gelo tem um albedo muito maior que a água. Se você olha de cima, a água ela é azul escura, ela absorve calor, ela esquenta. O gelo ele reflete grande parte. Então, vai diminuindo o gelo, vai aumentando a água, entra também um feedback positivo de derreter mais e mais e mais. Então, esses processos estão lançados, estão dados, a gente não está aberto para discussão nisso. A gente está aberto para discussão o que a gente vai fazer com isso para, eu nem diria, manter a civilização, porque a civilização, não sei se ela vale a pena ser mantida, mas a gente conseguir viver e criar outra coisa que seja mais humana, mais igualitária, mais bonita, mais justa, que valha mais a pena estar aqui. Né? Usar a inteligência humana, que é tão incrível, capaz de tantas coisas incríveis, sem essa burrice humana capaz de coisas tão estúpidas. Nos cenários do David, tem o cenário que é o mais assim, provável de acontecer, infelizmente, a curto prazo, e na verdade a gente já está dentro, que é o cenário Brown Tech, né? Tecnologias sujas. Não sei como que a gente poderia traduzir esse cenário. Eu chamo de tecnomarrom. Tecnomarrom, Tecnomarrom. Basicamente, você vê um cenário onde você tem uma mega máquina extrativista que não para, a gente vai continuar com petróleo. O pico do petróleo demora para acontecer por causa da extração dos petróleos não convencionais e a gente vai continuar a extrair muito carvão. Então você tem uma mega máquina que não para o processo extrativista, assim, com consequências ambientais, climáticas cada vez maiores, só que o sistema não quebra, porque hoje em dia, quando você olha as consequências das mudanças climáticas, por exemplo, elas tocam primeiro as populações mais pobres, no Sahel, na África, ou no Bangladesh, em algumas regiões da Índia. Então, meio que como se fosse o sistema baseado no crescimento, o sistema industrial extrativista,
tá um pouco se fudendo, porque, na verdade, o custo, os efeitos, assim, digamos assim, os danos das mudanças climáticas e do colapso da biodiversidade está tocando em primeiro as populações mais pobres do planeta. Então isso não está colocando em questão o sistema vai meio que tipo continuando sem freio a extração de petróleo e de energias fósseis, porque é isso, assim, não está tocando a elite do sistema. Assim. O sistema é um grande moedor de carne, né? Essas populações mais pobres são carne para ser moída. Se precisar, não tem problema, entendeu? A gente vê um descaso imenso com a vida humana. E ao mesmo tempo, algumas vidas valem muito e outras não valem absolutamente nada, são descartáveis. Enquanto a vida deveria ser algo sacralizado, né? A vida humana ainda mais, pelo menos para nós humanos. Né? Mas a vida como um todo, o processo vida. Né? Então, estou entrando agora nos cenários, fazendo essa grande digressão inicial, que eu acho que é importante. Você começou a falar do tecnomarrom. Né? Você quer que eu comece a falar dele ou do tecnoverde? Tanto faz. Então vamos pro tecnomarrom. Eu acho que ele é o mais provável. Na verdade, nós já estamos mais ou menos nele. Porque o tecnoverde, ele pressupõe uma mudança de entendimento e de consciência que ainda não aconteceu. No cenário que nós aparentemente estamos entrando, desses 4 que o David colocou, a gente está no tecnomarrom. Por quê? Porque a gente tem muita tecnologia suja, poluidora, a gente tem uma máquina industrial que continua sendo alimentada e tem uma demanda que ainda continua sendo alimentada, embora ela tenha diminuído um tanto por causa da pandemia, o que é muito curioso. Né? Tem quem sabe a pandemia não consegue nos jogar no tecnoverde, né? Não sei. Ainda não dá para ver isso, porque, assim, claro que essas forças produtivas, essas forças todas, estão loucas para voltar à ação em velocidade total, porque o sistema se alimenta disso, né? Embora, assim, diminuiu um pouco, mas a gente sabe que o desmatamento da Amazônia aumentou, enfim, o tecnomarrom inclui a continuidade desses processos de avanço nas últimas fronteiras naturais, o que só vai piorando o processo daqui para frente. É como se a gente esticasse o que a gente tem de pior, de insustentável, né, para manter as estruturas que são piores e insustentáveis. Por exemplo, para manter a indústria automobilística, porque eu não quero que a Ford entre à falência, entendeu? E com isso a gente vai esticando, dando benefícios e, enfim, querendo que isso tudo volte a ser como era. Então, assim, nós estamos num momento que a pandemia meio que deu uma bagunçada geral e tem essa fala que você disse mesmo, nada não vai ser como era antes. Eu acho que não vai mesmo, só que pode ser várias coisas. Pode ir numa direção horrível do cenário tecnomarrom, com governos centralizados, com uma fascistização da sociedade, que a gente está enxergando justamente isso. Né, com centralização, com militarismo, porque tudo isso, militarismo é uma grande tecnologia suja, feita para sujar e matar. Né, o maior consumidor de petróleo no mundo individual chama-se Força Armada dos Estados Unidos. Nenhuma outra entidade do planeta gasta tanto petróleo quanto os Estados Unidos. Né? Claro, movimentando tanque para lá, para cá, fazendo tanque rodar, porta-aviões, essa maluquice toda. Então, o tecnomarrom é mais ou menos indo na direção que nós estamos indo, às vezes recrudescendo algumas atitudes, né? Por quê? Porque a gente está vendo que o planeta está ficando com um clima muito doido, então os governos começam a enlouquecer, a tomar atitudes típicas de governos centralizadores. Vamos pegar comida, vai ser para cá, e começa a ter uma coisa meio ditatorial do que tem que ser. Sim. Né? O tecnomarrom vai muito nessa direção. E é o perigo que nós estamos correndo hoje. Né? Então, assim, todas essas lutas democráticas e tudo mais estão na direção do que nós estamos querendo ir, mas tem que levar em consideração também, não é só democrático por ser democrático, embora a democracia seja um excelente valor, né? Eu gosto muito, né? Mas tem que ser democrático também com o sistema vida em volta da gente. A gente tem que, não é só pensando no ser humano, porque esse sistema não importa muito, do ponto de vista do planeta Terra, não importa muito se a propriedade dos meios de produção que está fazendo uma lambança imensa é do povo, é da classe proletária ou é de um bilionário louco. Se está fazendo a lambança e destruição, do ponto de vista do sistema Terra, é a mesma merda. Claro, se você tem um sistema que não precisa de lucro, não precisa de crescimento eterno, que é o caso do capitalismo, talvez você consiga outra forma de prover as necessidades da gente, com transporte, etc., etc.,
que não tenham a mesma loucura, embora o extrativismo continue e tudo mais, porque a gente continua extraindo coisas da natureza. Mas o cenário tecnomarrom, voltando para eles especificamente, é isso, é ir na mesma direção, né, e uma centralização governamental, né, e muita imposição de cima para baixo. O subtítulo que o David dá a esse cenário é Constrição top-down, de cima para baixo. Agora, também a gente sabe que os cenários são uma forma de a gente imaginar como seria a ação humana. Se o ser humano muda de consciência, os cenários mudam, porque a ação humana muda. Você imagina numa situação Gandhi e Hitler, os dois na mesma situação, eles tomariam atitudes muito diferentes. Então, esse é o cenário tecnomarrom, que ele tende, né, como é um cenário que ele mantém o controle centralizado e as mudanças climáticas estão fortes, ele faz com que as mudanças climáticas acelerem, porque ele aumenta a emissão. Então ele rapidamente decai em outro cenário, que é o que a gente chama de bote salva-vidas. Porque ele acelera. Porque, claro, se você vai usando o combustível fóssil, você não só continua aumentando os efeitos da disrupção climática, isso vai impactar em produção de alimento, segurança das cidades costeiras do mundo, doenças que vão surgir, tem um monte de coisa que vai acontecer em função do aumento da temperatura do planeta, ou da bagunça climática do planeta. E ao mesmo tempo, você como está usando muito petróleo, vai ter uma hora que vai começar a acelerar o petróleo que você está usando. Então você vai entrar nesse que os dois estão acelerados. É o pico do petróleo indo lá para baixo, não tem mais de onde tirar, né? Ficou caro pra cacete tirar petróleo do chão. Do ponto de vista econômico, não faz sentido, mas do ponto de vista bélico, talvez faça. Com trabalho escravo, sei lá que maluquice é essa. Mas aí, provavelmente nesse cenário, e aí o David traz isso, você tem uma desagregação mesmo social. O Estado não consegue mais, os Estados nacionais não conseguem mais se segurar. Você provavelmente vai ter uma pulverização, um caos social meio generalizado, porque você vai ter fome, porque as pessoas não vão produzir direito a alimento, porque o clima tá maluco, você não tem previsibilidade nisso, vai ter desespero, lógico, né? Com muito menos as pessoas se desesperam. Quando acaba a energia elétrica, as pessoas se desesperam. Faltou, a internet caiu, meu Deus, como é que eu vou fazer? E se o sistema socioeconômico cai? E se o Estado some, né? Bom, o povo das favelas brasileiras sabe que o Estado sumiu. O Estado não está lá presente para ajudar em nada. Ele aparece de vez em quando como um ente de terror, como aconteceu ontem na Cidade de Deus. O povo só chegou matando, inclusive apontando arma para quem estava distribuindo alimento, vestidinho de branco. É muito doido. Mas enfim, isso é o cenário tecnomarrom que pode cair para o cenário lifeboats, que é o bote salva-vidas. Salve-se quem puder. Cenário realmente de desagregação e que esse cenário, visto no longo prazo, ele tende a evoluir para o futuro climático do colapso. É o mais colapso desse cenário. E você vai ter ilhas onde você vai conseguir manter cultura, manter uma sanidade social, uma sanidade mental, grupos que vão estar lá. Não sabemos exatamente como será. A gente está falando daqui a algumas gerações, né? Eu provavelmente não estaria aqui para ver, né? No meio do caminho, o tecnomarrom pode também, a gente pode de forma muito inteligente, ou de forma muito hábil, ou de forma muito sortuda, se a gente conseguir, a gente pode desviar ele para o outro cenário, que é o dos cuidadores da terra. Mas vamos voltar então agora para o outro cenário que está próximo ao tecnomarrom, que é o tecnoverde, né? O tecnoverde é esse em que a gente tem um aquecimento global não tão forte, né? Então você tem previsibilidade e tal, e um declínio da energia disponível lento, que é o que a gente está vendo. A gente está vendo um declínio lento em função da alavancagem de todos esses fontes não convencionais, que a gente não sabe se elas vão conseguir depois com a depressão mundial, porque ainda não aconteceu um processo de outro fator que está aí junto, pairando em cima de tudo não, pairando em cima dos processos humanos, não em cima de tudo, o planeta está cagando para isso, que são as questões do colapso financeiro, da economia mundial. Ela ainda se sustenta, dólar ainda vale. Se eu chego para você com um maço de notas verdinhas de dólar e falo, toma aqui, $10 mil para isso, você fala, não, $10 mil, bacana. Mas num processo de colapso financeiro, eu tomo aqui é $10 mil, assim, cara, bota no fogão de lenha, porque tá fazendo frio, é só para que vale esse papel pintado, entendeu? Não chegamos lá ainda, esse sistema ainda está segurando, não sabemos por quanto tempo, né? Porque ele vale em cima de confiança, basicamente confiança que segura esse sistema. É tênue, embora pareça não ser, né? Porque ele se apoia em cima de canhão, de tanque de guerra, de porta-avião nuclear e tal, né? Mas, voltando, se a gente tem um declínio lento do petróleo nesse eixo e um aquecimento global ainda pequeno, a tendência seria, se a gente tivesse consciência, ir para esse cenário do tecnoverde, onde a gente conseguiria, com inteligência,
com uma ruralização das cidades, com um êxodo urbano planejado, inteligente, né, com as pessoas se juntando para fazer coisas inteligentes juntas, a gente conseguiria diminuir, mas assim, a gente tem os sistemas centralizados, as grandes forças centralizadoras e centralizadas do Estado e corporações teriam que estar afim disso, e eu não vejo elas afim disso. É justamente sobre esse aspecto que fica muito difícil de enxergar esse cenário, porque você vê que muita gente fala do conceito de bloqueio, que a gente está frente a grandes bloqueios sociotécnicos para uma transição rápida, energéticas e ambientais, ecológicas, digamos assim. Por que sociotécnico? Por que fala Porque, sociotécnico? Oi? Porque você tem um conjunto inteiro da indústria, né, que Tá. tem uma grande inercia para mudanças, tem interesses econômicos dentro, Claro. assim, muito grande, tem relação de força. Então, Claro. você não tem um engajamento massivo do capital internacional para a transição ecológica. Não, nenhum. Apesar do fato, Nenhum. apesar do fato que o IPCC tá falando cada vez de cenários assim cada vez mais alarmante em relação com as mudanças climáticas, a gente fala, porra, por que a gente não consegue fazer essa transição a partir dos estados, dos governos? Porque a gente está bloqueado nessa questão Sociotécnica. sociotécnica. Eu traria um pouco mais para trás do sociotécnico, eu acho que é cultural. E eu acho que acho que o cultural, dentro dele tem um psicológico, tem um emotivo. A gente está muito apegado a essa noção do ser humano pós-iluminismo, do centro do universo, sabe? A gente tem isso é muito forte. Você vê o discurso de um cara que tece loas a engenho humano, que nós conseguimos chegar na Lua e fazer. Isso é muito incrível. Tem o termo grego, a hubris, né? Tem uma hubris humana que, para abrir mão disso, que é uma arrogância, né? Para abrir mão disso, eu acho que isso é a base do sócio aí, né? É difícil mudar isso, claro. E aí tem toda uma estrutura social, sócio e tecnológica, técnica, onde tem uma inércia imensa para mudar isso. É claro que tem, né? Então, o buraco é super embaixo, né? O buraco é lá embaixo, é um buraco muito profundo e que a gente não conseguiu nem chegar nele ainda. Imagina, a gente tá tendo que falar, não, gente, aquecimento global existe. Cacete, né? E um monte de, não tem. Então assim, ok, é isso. O ser humano é assim, é isso. Ele tá tão apegado a essas verdades e a essa visão do ser humano como ser do universo e como nós podemos tudo, que talvez tenha que tomar umas pancadas maiores para poder entender que não é. E aí talvez essas pancadas sejam grandes o suficiente para fazer mudar a visão e a gente entrar no modelo mais ou menos no tecnoverde, indo nessa direção, mas não grande o suficiente para já cair direto no colapso, entendeu? Já cair direto no bote salva-vidas, que é o cenário lá embaixo. O tecnoverde, como ele ainda vai continuar o uso de combustíveis fósseis, mas de uma forma mais inteligente, mais sensata, não seria o mercado que iria regular isso, no sentido de um mercado sempre crescente e guloso, quero mais, quero mais, quero mais. Seria, claro, você teria alguma coisa de oferta e procura, imagino, né? Mas seria uma coisa mais inteligente que o mercado, uma coisa que desse conta de, sei lá, de usar mais a inteligência humana. O mercado é uma abstração de coletividade que prioriza, assim, que é uma coisa meio maluca, assim, o seu egoísmo junto com o meu egoísmo, junto com o egoísmo de todo mundo, a gente soma, bota no liquidificador e sai uma coisa boa para todos. Eu acho meio, assim, é mais ou menos que nem acreditar em, sei lá, Papai Noel. A soma dos nossos egoísmos cria um resultado bom para todo mundo? Não sei. Porque, por exemplo, o egoísmo do Bill Gates agora tá levando ele para querer vacinar o mundo inteiro com a vacina que a empresa que ele tá, a Moderna e a outra, Oxford, sei lá o que estão querendo impor vacina para todo mundo. O cara bilionário, por que ele não pega os bilhões dele e distribui? Não, imagina, ele quer ser mais... Ele deve estar com inveja do Jeff Bezos, que é trilionário, está ficando trilionário, ele quer ser o segundo trilionário do mundo. Isso é louco, não faz sentido, né? Mas então, eu sempre saio um pouquinho, depois eu tenho que trazer de volta, né? Então, voltando pro cenário em si, o Tecnoverde, ele é isso que tem, é como se realmente houvesse uma mudança de consciência e a gente usasse a nossa inteligência humana, que é incrível, uma capacidade humana de planejar. Tanto é que o subtítulo desse cenário é Distributed Power Down, diminuindo a energia de forma distribuída, uma coisa mais democrática, mais autogestionada, no sentido de vamos pensar nesse declínio de forma inteligente, sem desespero, né? Sabendo que pode ser até muito legal de começar a plantar de novo e tudo mais, porque é muito legal, é muito bom. Enfim,
Esse seria o Tecnoverde, onde a gente teria uso dessas energias, mas ainda, mas reduzindo elas, porque a gente sabe que se a gente entrar na sanha de gastar mais petróleo porque tem, a gente só está aumentando o efeito estufa lá na frente, ferrando mais outro lado e criando um problemaço para os nossos descendentes, um problemaço climático, entendeu? Eu sei que eu posso plantar milho em novembro aqui em Brasília, sabe? É quase garantido que eu não vou perder minha safra. Mas se passar o novembro e dezembro secos, eu perdi minha safra, ferrou. Eu vou ter que plantar milho em fevereiro e nada garante que eu vou ter chuva em março para esse milho. Só para dar um exemplo idiota, mas verdadeiro. Bom, e aí o cenário Tecnoverde, ele levaria a gente para um que seria o mais benigno de todos, né? Que seria uma aceleração do declínio do petróleo, da energia, porque a gente está usando ainda um pouco, mas só que com as climáticas não tão graves, porque a gente esticou no tempo o uso desse petróleo e diminuiu o máximo possível. Você vê, com essa mudança, com essa quarentena meio global, nem é global, fala que 2 bilhões de pessoas estão em casa. 2 bilhões é quase um quarto, é pouco menos que um quarto da população humana. Né? E isso já diminuiu as emissões em 17%. Claro, é muito pouco diante do que a gente precisa, mas já dá para a gente começar a pensar, pô, será que não dá para fazer de um jeito diferente, a gente realmente diminuir essas emissões e sei lá, fazer as coisas de uma forma diferente? Então, a gente esticando no tempo essas emissões, pela inteligência usada no cenário Tecnoverde, vai ter uma hora que ela vai acelerar, mas quer dizer que a energia vai começar a decair rápido, porque vai ter menos que a gente vai usar, mas vai ser mais distante no tempo e causando menos aceleração das mudanças climáticas. Então a gente pode até não chegar nos cenários mais catastróficos, em tese, né, do IPCC ou de outras previsões aí de mudança climática. Nesse cenário, seria um cenário que a gente teria, sei lá, um poder distribuído também, uma coisa, também teria uma dissolução mais lenta e gradual dessas forças, dessas entidades centralizadoras, como o Estado e as corporações, né? Mas seria uma coisa mais transicional. O que eu fico torcendo é que a gente consiga, mesmo a partir desse cenário de tecnomarrom que nós estamos entrando, fazer uma mudança de marcha na descida, né? Para engatar, não no lifeboats, não no cenário de salve-se quem puder, dos botes salva-vida, mas do cuidadores da terra. Né? Porque você vê aqui, eu tenho um gráfico legal, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Essa linha de cima você tem o pico do petróleo, depois você caiu numa linha vermelha que você caiu fez uma descida no cenário daqui, você caiu num platô. Esse seria o brown tech, o tecnomarrom. E daqui cairia para o bote salva-vidas. E você tem um mais lentinho aqui, que seria o tecnoverde caindo para o cuidadores da terra. Bom, do tecnomarrom também poderia cair no cuidadores da terra. Possível né? Mas depende da gente, né? Tem uma coisa que eu acho interessante. O Yuval Harari, o cara que escreveu Sapiens, né? Ele escreve os livros e às vezes você vai ler o livro dele, como por exemplo o Homo Deus. Eu particularmente fui lendo, vou me irritando com a visão de mundo que ele traz como possibilidade. Mas quando ele fala, gente, eu estou analisando um cenário futuro que é para onde eu acho que a gente está indo. Eu não estou dizendo que eu quero que a gente vá para lá. Porque eu acho que a gente não necessariamente precisa ir para lá. Mas se a gente continuar na trajetória que nós estamos, com a mentalidade que nós estamos, com os processos sociotécnicos, que você usou aí a palavra, que nós estamos, é para lá que nós estamos indo. Né? No mundo de divisão entre uma população, uma massa populacional meio que inútil, né? Do ponto de vista produtivo, e uma elite com todas as benesses de inteligência artificial e tudo sendo feito para ela, essa pequena elite. Esse seria um cenário inicialmente tecnomarrom, mas seria uma ecofascistização, né? Uma coisa hiperfascista, um cenário meio Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. E o que ele diz, o Harari fala, é que o futuro não está determinado em lugar nenhum. Ele depende do que a gente fizer agora. E a ideia desse cenário de David Holmgren também é, se a gente fizer isso, a gente vai para cá. Se a gente fizer isso, a gente vai para cá. Né? Para onde a gente quer ir? Depende do que a gente faça enquanto coletividade. E o ser humano, essa espécie animal, que tem essa característica muito peculiar, né? Quando você vai conversar com as pessoas, né, a maior parte delas querem coisas boas, querem conexão, querem arte, querem estar junto com as pessoas que amam, querem coisas boas. Né? Claro, tem uns que não querem, a gente sabe que tem uns que são bem horríveis. Mas a maior parte
é muito simples nesse do que quer, do que acha importante para a vida. Você fala assim, às vezes faz uma dinâmica. O que é importante na vida? Dificilmente uma pessoa vai falar assim, dinheiro. Ela vai falar coisas que o dinheiro te permite adquirir na sociedade atual. Mas quando a gente se junta coletivamente, o resultado das nossas ações, em geral, é uma catástrofe. Não é o que a gente queria. É muito doido isso, né? A gente tem essa característica peculiar enquanto coletividade, enquanto espécie humana, a gente tem, na conjuntura atual, com a mentalidade atual, no sistema econômico atual, a gente faz barbaridades, ou coisas horrorosas. Então, sei lá, eu acho que a gente não sabe ainda como, mas eu acho que o chamado aí é muito no sentido, ok, vamos fazer juntos coisas mais inteligentes e mais sensíveis e mais que nos levem no cenário que a gente quer e não no que a gente não quer. Mas para isso, pressupõe a gente aceitar quais são os problemas e quais são os efeitos. Então, por exemplo, aceitar que as mudanças climáticas são reais e que a gente faz uma cagada em todo lugar do planeta, que a gente caga na água, que a gente polui tudo. Eu vi imagens da Baía de Guanabara super clara esses dias, porque diminuiu muito o número de barcos e aquela bagunça que o ser humano faz. Entendeu? Pô, quando os índios moravam lá, eles moravam lá e era lindo aquele lugar. A gente não precisa ser igual aos índios, a gente pode tentar criar uma sociedade que pelo menos a gente pode continuar se matando até, né? Mas pelo menos para de fazer cagada ambiental. Não pode continuar se matando. É muito feio continuar se matando. Melhor não. Nesse último cenário, que é o mais desejável, né? A gente tem que torcer para que ele aconteça, porque se a gente não vai nesse cenário que é o Earth Stewardship, que é cuidado com a Terra, a gente está indo para cenário Bote Salva-Vida, que é basicamente um decrescimento populacional rápido. Se a gente realmente vai até o final do cenário dele, que a gente vai cavando, a gente vê que volta os 3 grandes marcos regulatórios da humanidade, que é a fome, epidemias e guerras, que sempre mataram, reduziram a população mundial. Às vezes, por exemplo, no colapso do Império Romano, a população da Europa foi reduzida por 2. Sim. Por causa desses conjunturas de 3, assim, 3 cavaleiros do apocalipse, né? Guerras, fomes e epidemias. Então, é um cenário realmente disso, sobreviver uns grupinhos espalhados em lugares afastados, fora no mosteiro de pessoas, assim, uma fortaleza ali. É realmente uma distopia total, e esse cenário onde você realmente tem todas as mudanças climáticas e com o colapso da biodiversidade, e do outro lado, uma grande descida energética, onde você tem uma sociedade organizada que não consegue mais, digamos assim, se planejar, ser resiliente, reagir com um Estado organizado. Você não tem mais Estado. E às vezes uma coisa, Sérgio, que talvez é bom de falar sobre esse cenário, o que é o pior, né, que é o Bote Salva-Vida. Muitos permacultores, às vezes, usam esse cenário para vender a permacultura como uma ferramenta para poder você fazer seu próprio bote salva-vida, né? É uma caixa de ferramenta para permacultura para construir seu próprio bote salva-vida. Eu fiquei muito pensando ultimamente sobre... Eu fui uma pessoa que acreditou nisso, né? Até agora, né? Até pouco tempo, mas com essa questão de Covid, fiquei refletindo um pouco, será que a gente dá conta, mesmo com essas ferramentas maravilhosas que são a holística, né, que é a agroecologia, a permacultura, porque assim, sem Estado, quando o Estado quebra, a gente não volta a ser caçador-coletor Yanomami. Quando o Estado quebra, a gente se mata. Se você olha os países onde o Estado quebrou, por exemplo, a Líbia, o Sudão, na Venezuela, de uma certa forma, o Estado está muito, enfim, ele está se deslocando, né? Mas um exemplo, na África, você tem vários países onde o Estado desapareceu, não tem mais estrutura, né? Você tem o caso da Somália, da República Centro-Africana. E você vê que, realmente, numa sociedade densamente povoada, centralizada, industrial, quando não tem mais Estado, a gente não volta a ser, como dizer, muita gente fala do anarcoprimitivismo, o fato de poder viver sem Estado. Acho que hoje não damos mais conta de viver sem Estado, e você vê no Brasil, quando você já falou até, quando o Estado não está presente, o que tem? Crime organizado, milícia armada, igreja evangélica que pega realmente territórios, que faz o papel do Estado, assim, e você tem uma situação meio Mad Max, assim. Então acho que a gente não pode colocar na nossa cabeça essa ilusão que não, a gente vai criar tipo a Arca de Noé, assim, bote salva-vida em lugares afastados e vai estar tudo bem. Acho que esse cenário realmente é o menos desejável para os sobrevivencialistas, caras que estão agora, um movimento que está crescendo muito no mundo inteiro, no Brasil está crescendo bastante também, tem uns canais até no YouTube que bomba, né, tem milhões de visualizações, onde os caras ensinam como você estoca comida, como você tem gestos de autodefesa, como que você salva a sua família, constrói uma casa para se defender com invasões.
isso realmente a gente tem que descartar Uhum. de vez e falar, não, isso não é um cenário que a gente consegue, como dizer, é um cenário que é muito mais grave do que a gente imagina, e eu acho que é uma ilusão de acreditar mas a gente pensando uma transição que envolve o poder público, que envolve as comunidades locais, que se não é isso, a gente vai se isolando em fortalezas e a gente está criando uma distopia, assim, que para mim não tem futuro. Uhum. Assim, tem outra coisa que o David fala nos cenários dele, que é o seguinte, ele fala que os cenários eles podem acontecer diferentes cenários de forma simultânea em locais e escalas diferentes. Claro, se a gente imagina um cenário bote salva-vidas, salve-se quem puder, uma vez estabelecido, uma vez implantado ou colocado esse cenário, você está ferrado se você não se preparou antes. O que é se preparar? Aí é onde eu discordo dessa galera sobrevivencialista, essa coisa maluca. Se preparar é como você desenvolve comunidades que são resilientes, que conseguem estabelecer uma mínima economia doméstica, economia local. Assim, é uma coisa que a gente desaprendeu a fazer, na verdade. Né? Como a gente faz isso? Tem condições de fazer? Eu acredito que sim, porque a gente tem ferramentas para isso. Mas é um deslocamento muito grande do poder. Eu não diria, assim, porque pensar Estado também é uma abstração. O Estado, claro, é uma abstração que tem presença real, né? Mas é uma abstração, o Estado nada mais é do que o nosso coletivo, é o que nos representa no governo. A gente pode, sei lá, numa perspectiva mais anarquista, a gente pode redesenhar o Estado como sendo uma coisa muito mais local que vai subindo níveis. Mas a gente tem que criar sistemas de governança locais, inteligentes, e também participativos e tudo mais. Reaprender, ou aprender mesmo, talvez seja uma coisa realmente nova, a fazer isso. Então, a gente tem um puta desafio aí na frente, em várias escalas, em várias dimensões diferentes. A gente tem o desafio de de ter um contato com a terra, porque a terra é o meio de produção básico. Se você tem terra, água e seu alimento, se você tem uma terra que tem inclusive um córrego que você pode até puxar e gerar energia, uma cachoeirinha para gerar uma energia elétrica, cara, você tem muito. Né? Você tem muito ali. Um potencial de estar bem. Você pode estar num cenário tecnoverde e a muvuca em volta de você, pau comendo, e cenário tecnomarrom comendo. E você pode, mas você não vai estar lá sozinho nunca. Aí é que tá, não vai ser você sozinho. É uma viagem essa parada individualista idiota. Né? Eu com minha R15, minha bazuca né? A munição acaba. Você não produz munição. Né? Acho que isso é bem a civilização, assim, o fato que a propriedade, dentro da minha propriedade privada, eu tô seguro, eu tô autossuficiente. Isso não existe de fato. Assim, não existe, assim, pensa no seguinte, dentro da minha propriedade privada eu tenho tudo que eu preciso, tô aqui murado e tudo mais. Aí eu tenho 5 enxadas. Aí com o tempo as 5 enxadas quebram, não tem mais nenhuma enxada. Eu sei fazer enxada. Tecnologia primitiva, né? Forja, metalurgia. Eu sei fazer isso? Não sei fazer isso. Eu preciso de um sistema que permita que a enxada chegue até mim, entendeu? Se você, assim, a gente para pra pensar em coisas assim, básicas assim, né? Eu quero pedra, eu pego cimento, que é uma pedra artificial, que é uma puta estrutura produtiva para criar cimento. Claro, algumas coisas eu não preciso, aí que tá. Aí entra uma inteligência do tecnoverde, né? Eu não preciso ter cimento para tudo, eu preciso ter cimento para algumas coisas. Eu posso construir uma casa praticamente inteira sem cimento. Agora, e por aí vai. Eu posso, assim como eu não preciso usar o petróleo para comer, eu posso usar lenha para comer, eu posso usar fogões de alta eficiência, e a lenha eu posso plantar, então eu posso ter essa autonomia. Níveis de autonomia diferentes, sabe? Mas não é autossuficiência, não existe autossuficiência num planeta onde tudo é interligado. Não existe, é uma viagem, é uma bobagem. O cara que vai se fechar num cluster lá, ele vai precisar de outras pessoas, porque nós precisamos de outra pessoa. Eu não sei fazer roupa, sabe? Eu não sei fazer celular, eu não sei criar uma internet. E assim, e tem um monte de gente que está aprendendo a fazer redes de internet, a rádio de curta distância para você poder fazer comunicação independente da World Wide Web. Porque tem tecnologias que estão aí. A gente pode aproveitar essas tecnologias, não é uma coisa ser contra a tecnologia, mas usar ela de forma inteligente, sabendo das suas limitações, sabendo do seu impacto, para o bem geral e na medida que for necessária. Né? Então, por exemplo, hoje tem Wi-Fi em tudo que é canto.
De repente você vai conseguir ter uma internet só num ambiente, todo mundo vai para aquele ambiente para entrar na internet. E daí? Qual o problema? Até bom, você fica fora da internet quando você não está lá, está cuidando das galinhas, fazendo outra coisa, aí você vai para o escritório para ver as coisas de internet e se conectar com o mundo, maravilha. Exemplo, né? Então os cenários podem acontecer de forma simultânea em lugares diferentes. Agora, como vai estar o cenário de onde você vive, isso é uma coisa que você, eu, nós podemos influenciar até um certo ponto, né? E a gente está num momento agora que a gente pode influenciar até bastante, porque tem recursos circulando, tem energia, tem informação circulando. A gente tem que aproveitar esse momento para construir como o Eurico Viana fala, espaços de sanidade, né? Mental e ecológico. O Ernest Goethe fala áreas de inclusão permanente de seres humanos, são áreas... Que é isso? É criar sistemas onde você consiga trabalhar a natureza de forma a produzir o que você precisa em termos de alimento, não vai produzir tudo o que você precisa, mas de repente quase tudo você consegue numa biorregião, indo de cavalo ou indo de uma motocicleta elétrica que você carrega numa bateria aqui, sabe? Que você consiga fazer isso numa biorregião, e o que você precisa de mais distante, aí você faz trocas mais complexas. É assim que funciona um sistema um pouco mais inteligente. E assim, isso pressupõe também, só para fechar, a gente abrir mão de alguns confortos, cara, que num cenário de quedas de energia, a gente vai ter que saber que a gente vai ter que abrir mão. E é doloroso a gente imaginar isso, né? Viagens intercontinentais, sair daqui e fui para lá, não vão ser mais iguais eram. O que não quer dizer que vão deixar de existir. O ser humano sempre viajou para todo lado. O ser humano ocupou o planeta caminhando. Mas a gente vai ter que fazer diferente, talvez vai ter que criar. E aí sim, a inteligência para conectar lugares distantes com linhas de trem, sabe? De outra forma, com menos e viajar intercontinental de navio, de veleiro, por que não? Mas vai ser mais demorado, o tempo vai ser outro, o que é legal, cara, passar 3 semanas num veleiro só vendo o mar, você pensa muito na vida antes de chegar lá na Espanha, né? Tá aí a viagem que eu adoraria fazer, atravessar o oceano de veleiro, né? Mas sabendo que eu posso voltar. Mas a gente tem que lembrar que até o começo do século XX era isso. Na verdade já era navio a vapor na época. Não era veleiro. Mas os navios a vapor, eles tinham vela. Eles eram misto, né? Eles tinham vela, tinham vapor e tinha vela. Acho que agora poderia ser o seguinte, ser veleiros com um diesel lá só para quando entrar no porto, usar, ou quando não tiver vento nenhum, você dá uma quebrada e tal. Mas não é navio a diesel, não é aquela monstruosidade que a gente vê hoje. E você imagina, olha a loucura que a gente tem, o mundo maluco. A gente criou o mercado de cruzeiros marítimos, onde as pessoas vão para ficar coçando o saco, gastando óleo diesel pra caralho, né, fazendo porra nenhuma, indo de lugar nenhum para lugar nenhum e nem vendo onde está chegando, né? E inclusive é muito engraçado que a Covid pegou forte logo de cara num navio desse lá no Japão, né? Sim, o Diamond Princess, né? Foi contaminado. Tem gente doente da Covid até hoje, pegou no navio, né? É muito louco. Esse é um mercado que vai deixar de existir, não dá para, assim, é insustentável. Então assim, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas não é assim, abrir mão de tudo, é assim, cabe a nós sermos inteligentes para justamente a gente ter que abrir mão do menos possível, sabe? Aquela comida que vem do outro lado do mundo, que necessariamente tem que vir do outro lado do mundo, porque meu clima, ou onde eu tô, meu continente não produz isso, vai ser uma iguaria de vez em quando você comer ou não, entendeu? Não vai ser aquela coisa mais como é. Num cenário de declínio energético. Agora, ainda assim, no momento que nós estamos, ainda é possível, mas, cara, é o momento da gente realmente correr pro verde, né? Corra pro verde, né? E criar espaços, criar junto, criar vizinhanças, criar bairros que sejam resilientes, criar sistemas inteligentes, integrados, locais de sustentação, sobrevivência e que gastem menos energia do que consomam. Eu acho que o passo grande assim da permacultura em geral no Brasil, até do movimento às vezes da agrofloresta e tudo mais, é de conseguir ultrapassar um pouco a visão da propriedade privada para pensar até mesmo além de uma ecovila, que já é um conjunto de pessoas que conseguem cooperar, que já é alguma coisa, que não é fácil dentro da nossa sociedade, de pensar uma escala territorial biorregional. Como que a gente cria ecossistema cooperativo distribuído, pensando, tipo, vamos todo mundo funcionar sem estrutura. Eu acho que é importante também ter o Murray Bookchin, que fala do municipalismo libertário. Como que a gente consegue usar, porque a gente pode enxergar como um tipo de estado bem local, assim, para conseguir se articular e divulgar técnicas, criar normas, criar lei, criar planos diretores resilientes. Eu acho que se não tem esse passo, é legal, vamos fazer
saneamento ecológico, sistema agroflorestal, mas como que a gente consegue também trabalhar numa escala territorial e atuar também nesse cenário, tipo, nessas questões, né? Como que a gente pode influenciar, por exemplo, o plano diretor? Como que a gente pode ocupar a Câmara Municipal e propor projeto de lei? Como que a gente pode trabalhar num conjunto de municípios, numa biorregião que compartilha mais uma bacia hidrográfica, umas normas, né, de ocupação do território? Eu acho que isso é realmente o pulo do gato para realmente ter uma resiliência que seja menos sobrevivencialista, mas que ela é mais holística e é mais coletiva, e eu acho que ela é a única resiliência que vale. Porque a outra, é isso, a partir do momento que você quebrou sua enxada, não tem mais bala para tirar nas pessoas que chegam, o que você faz, assim? Acho que Flecha. Ela é muito limitada, ela é muito autista, na verdade, uma visão autista da resiliência. Ela é autista, e assim como a visão que a gente tem hoje, ela é em inglês short-sighted, ela é de curta duração. Ela não, Isso. assim, Tem visão longo prazo. tá, eu tenho 50 anos, eu vou sobreviver, então eu vou viver mais 25, até os 75, nessa guerra de todo mundo contra todo mundo. Aí meu filho vai ficar fudido, porque a munição tá acabando, nossa casa já não tem mais, os enlatados que eu guardei acabaram, entendeu? Eu moro num deserto com um bunker subterrâneo com comida enlatada. Tá louco, isso não vai durar 10 anos. Porque 2 anos, vai durar 2 anos. Entendeu? Então não é assim. Aí depois vai fazer o quê? Você vai pegar as pessoas que passam e comer elas, vai virar canibal, sabe? Sim. Assim, não se sustenta, são coisas malucas. Você só tá postergando uma mudança cultural que é necessária e é urgente. E à medida que e quanto mais você posterga, empurra lá pra frente, mais a mudança cultural vai ser drástica, porque mais você está esticando a insustentabilidade dos sistemas que nós temos hoje. É o que a gente está fazendo. E aí chega a Covid e meio que dá uma rasteira em todos nós, né? Traz um elemento que desacelera, joga a economia lá para baixo. Agora, hoje mesmo eu vi um artigo no Estadão, que na verdade é uma publicação do Washington Post, falando que as cidades podem ter oportunidade para se reinventar, as grandes megalópolis. Eu achei muito engraçado, porque ela traduz um ponto de vista interessante, que fala que cidades têm oportunidade de se reinventar. Verdade, tem oportunidade, mas na verdade as cidades vão ter que se reinventar. De novo, a gente colocando como se a gente tivesse muita escolha. Né? Do ponto de vista dos processos planetários, alguns inclusive que a gente deflagra, a gente não tem tanta escolha assim. Né? Nossa janela de escolhas está um pouco reduzida, o que até é bom, mas a gente pode escolher esse caminho aqui que vai nos levar para o colapso direto, porque é tentar manter o que está agora, ou a gente pode escolher esse aqui reconhecendo que se a gente não for por aqui vai ser o colapso, e sabe que a gente vai ter que fazer um uso, um manejo inteligente, distribuído, justo, né, dos recursos naturais, uma distribuição justa. Aí nesse mundo, desculpa a galera anarcocapitalista, se é que existe isso, né? Não existe bilionário nesse mundo. Não tem que ter gente que assim, precisamos de terra e eu tenho 50 mil hectares, você não tem nada. Não, tem que distribuir o recurso, porque esse cara com 50 mil hectares, ele também não faz nada sozinho. Ele acha que faz porque tem petróleo, porque tem trator e tudo mais, ou achava que fazia antigamente porque tinha escravo. Vai querer o quê? Escravizar as pessoas de novo quando não tiver trator? Né? Eu acho que as pessoas não vão querer muito. Eu particularmente não ia querer muito ser escravo, não. Desculpa, eu fico puxando o headphone aqui. Eu não ia querer muito ser escravo, não. Acho que se quisesse me escravizar, né? Primeiro que eu já não sou um jovem tão forte, né? Então acho que já não valeria tanto a pena. Mas se quisesse me escravizar, eu preferia morrer. Eu não quero ser escravo. Assim, não sei quem, não posso falar pelos outros, posso falar por mim, né? Então assim, mas quero ser dono de escravo? Muito menos, quer dizer, nem muito menos. Eu não quero nenhum nem outro, eu não quero viver nesse mundo que eu tenho que chibatar alguém para fazer algo para mim. Eu quero fazer junto com um monte de gente. Eu quero construir junto. O ser humano é gregário, a gente tem que reestabelecer essa construção de fazer coletivamente, construir coletivamente. Eu acho que é isso. Assim, acho que essa é a nossa única saída. Bom, então o que eu estava fechando no raciocínio era isso, que assim, qualquer caminho que seja fora do fazer junto com outras pessoas e de uma forma inteligente, sensível, e aí a permacultura é excelente, que traz um monte de orientação, né? Se você tem uma área muito maior, você quer planejar, tudo bem, aí usa o sistema da linha-chave, que o Eurico fala tanto que é excelente para trabalhar com fazendas em grandes dimensões, quando for esse o caso, mas onde a gente tiver
a gente pode, deve realmente trabalhar nos quintais, onde a gente está. E pensa o seguinte, num espaço onde a gente tem um espaço urbano, um espaço suburbano, digamos assim, onde você tem aqueles grandes estacionamentos que estão vazios, né? Já estão há 2 meses vazios os estacionamentos dos grandes shoppings e tudo mais. Rapaz, quebra esse asfalto. Isso é solo, é lugar de produzir. Essas áreas comuns vão ser necessárias. A gente tem que começar a mexer nesse negócio logo e não ficar achando que vai voltar a encher esse estacionamento. Nem tem que querer que enche essa porra desse estacionamento. A gente tem que querer que essas áreas sejam ressignificadas para o bem de quem mora em volta. É realmente. E aí você falou de mudar plano diretor e tudo mais. Por exemplo, aqui em Brasília, no Distrito Federal, todo plano diretor tem basicamente uma função: transformar a área rural em futura área urbana. Porque dinheiro, IPTU, o empresariado e tal. E eu acho que agora com essa depressão financeira que vem, imagino que vai diminuir muito a necessidade de investir nisso e a perspectiva de ter um ganho no futuro. E a gente tem que aproveitar isso. A depressão vai ser uma catástrofe do ponto de vista de emprego, economia, etc. Mas, cara, bota produção de alimento nas cidades, porque é a única chance que as cidades têm de Sim. criar onde tem área vazia, quebrar o asfalto e produzir. E isso tem que ser feito logo, porque a gente sabe que produção de alimento não é de uma hora para o outro. Né? Assim, um ditado, provérbio zen, né? O melhor dia para plantar uma árvore é 30 anos atrás. O segundo melhor dia é hoje. E tem outra versão desse ditado que diz mais ou menos a mesma coisa, que não é na hora da caganeira que você vai construir o banheiro. Né? É bom construir antes. Quando tiver a caganeira, você vai no banheiro, tá tudo bem, quer dizer, mais ou menos, né? Mas, entendeu? É isso. A gente tem que ter um pensamento um pouco do que está rolando, para onde a coisa está indo, mas para onde ela está indo por si e onde a gente acha que a gente pode intervir para que ela vá numa direção que a gente acha que seja mais produtiva para todos e tentar se desintoxicar dessas ideias malucas e de que as coisas vão continuar do jeito que estavam e que vão ser os mesmos princípios que vão nortear, porque não é para ser os mesmos princípios, os princípios que norteavam o mundo não é para ser mais, já se mostrou disfuncional e é isso. Acho que é Acho que isso. é legal de ter voltado sobre esse cenário, Sérgio, porque a gente vê que é isso, como a gente já falou no início, o horizonte é uma grande descida, mas depois, tipo, a gente consegue influenciar uns cenários. Esses 4 cenários do David, eu acho que é legal de fazer a metáfora da bússola, né? É como se Uhum. o cenário Bota Salva-Vida é o iceberg, né? A gente sabe que se a gente está seguindo isso, tá todo mundo no barco não vai Vai ter como bater de cara. escapar, vai ser complicado. E a gente vê que o Brown Tech é um cenário meio catastrófico, que no final da conta vai no iceberg também, e que tem esse É. cenário que é o mais desejável, que a gente tem que atuar e o cuidado com a terra, né? Earthship Stewardship, que também não é um cenário perfeito, né? Ele é Não. relativamente lúcido, mas isso, tem um pré-requisito que a gente tem que torcer muito. Tem um engenheiro que trabalha muito sobre as questões de mudanças climáticas na França, que se chama Jean-Marc Jancovici, que falou uma coisa legal. Ele falou que para atingir os objetivos dos acordos de Paris sobre as mudanças climáticas, a gente precisaria de um Covid por ano. Justamente, é um Covid por ano, basicamente, Putz. que a gente tem que ter para conseguir. Mas assim, o que eu vejo é que a gente está indo agora para uma recessão, né, econômica, para a década de Depressão. 2020. Eu Depressão acho que é econômica, né? depressão. É Eu depressão, não é acho. mais recessão. É. E de fato Recessão já isso. estamos. Então, você vai ter uma redução da produção industrial, uma redução do extrativismo. Então, isso é uma janela que está meio inesperada. Até 2, 3 meses atrás, a gente É. estava realmente indo para o Bota Salva-Vida. Agora apareceu essa paralisação da economia e agora a gente vai viver uma crise do capital. E então isso deixa uma puta oportunidade, digamos assim, para poder agir e puxar nesse último cenário, que é o mais interessante e o mais desejável. E acho que a questão que a gente ficou falando nos últimos minutos é de pensar em ação não só eu na minha bolha, minha casa autossuficiente, mas como que eu consigo também participar de ecossistema cooperativo, pensar mais em ação de impacto na escala territorial. E é basicamente também o que a gente está agora trabalhando, né, junto com o Victor Mal do Corra Proverde, como que a gente pensa a metodologia para conseguir receber pessoas que estão numa busca de transição em territórios resilientes e como que a gente consegue criar impacto, criar sinergias na nossa volta, né?
Acho que isso é mais assim uma ferramenta de engenharia social. Eu acho que agora o passo é esse. A gente ainda tem que ter trabalho nessa questão das técnicas de regeneração, tipo dos ecossistemas naturais, para criar mais de criação de autonomias e tal. Acho que agora tem uma outra obra, uma outra frente que tem que se abrir, ela está se abrindo, é realmente pensar em metodologias de engenharia social para articular pessoas num território, pensar em ferramenta de impacto, né, para a criação de tecer laços de uma escala local, através de moeda social, através de fundo rotativo Sim, solidário. for. Tem um monte de ferramentas que já existem no Brasil, na verdade, que funcionam já em vários lugares. Então, eu acho que é isso, assim, a gente está vivendo, assim, essa crise como uma oportunidade, está tentando ver o copo meio cheio, porque é isso, assim, tudo está mudando muito rapidamente e é isso. Estamos indo para uma grande descida, como fala o trabalho do David, mas o cenário bot estava vindo, infelizmente, não é a única. Nossa, demais. É justamente o objetivo dessa série de podcasts que a gente está fazendo agora, é justamente como disse, né, o Disney Caseloto, porque falta muito dessa visão no Brasil um pouco assim. Vamos enxergar o problema dessa complexidade e assim fica mais fácil de atuar. A gente fica já alinhado sobre o que tem que fazer. Acho que, enfim. Então foi isso, Sérgio. Obrigadão, viu, pelo tempo. Foi bom demais o papo. Que bom, que bom. Estou à disposição, vamos conversar mais. Viu? Tá bom, cara? Vamos. E isso aí, E gente. corra para o verde, não esqueça, corra para o verde. A gente vai colocar os links na descrição aí do projeto que a gente está iniciando aí na Mantiqueira e tudo vai estar na descrição. Baipendi? Baipendi, no meio da Baipendi segurou vocês, hein? Baipendi, centro do Brasil.